subir aqui. Vem para cá, querido Manuel Dias, Maneco. Que honra, que alegria, que privilégio ter você aqui conosco. Amém. Tem uma memória incrível, ele conversando com a gente. Aleluia. Disse, faz 2 anos que eu estive aqui, né? Ele falou, não, faz 2 anos. E quando eu vim, não tinha essa construção aqui ao lado. E quando eu fui, meu Jesus amado. Uau. Ele viaja o Brasil todo, vai para fora, né? E tem que ter uma memória incrível mesmo. Amém. Mas assim, eu estou muito feliz de te receber aqui. Amém. Nós somos, ao longo dessa trajetória dentro do Ministério Verbo da Vida, nós somos marcados pela tua vida de muitas formas, de muitas maneiras. E é um privilégio poder marcar as ovelhas que o Senhor confiou Amém. a nós. Amém. Então flua mesmo. Muito bom, Hein? Maravilha. Taca fogo. Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Então, dá vontade, aquele momento de louvor, de nem parar, não é verdade? Não sei quanto a você, mas a sensação é que a gente... uma onda veio, suspendeu e a gente fica lá. Não dá vontade de descer daquele pico da onda. Mas eu aprecio o que a Bíblia diz sobre a razão de um culto. Nos juntamos, nos reunimos aqui. E quando nos reunimos, nós ministramos a Deus. Essa primeira parte, todo mundo chegando, chamamos de koinonia, comunhão, esse ajuntamento num só lugar. Por isso que a Bíblia diz que devemos nos congregar, estar juntos. Por mais que você esteja aí virtualmente assistindo, né, pelas redes sociais, se esforça para estar junto com a congregação. Hoje nós vamos ter aqui a mesa do Senhor, a ceia. Você pode também pegar os elementos e participar daqui a pouco, junto com a gente. Mas faz um esforço de estar junto com uma igreja local, é muito importante isso. Então nos reunimos, nos ajuntamos para oferecer algo a Deus, é o nosso culto. É a nossa ministração a Deus, nosso reconhecimento com palavras, com nossas ofertas, é esse tempo de culto, de sermos, né, como uma só sinfonia. A Bíblia diz em Atos que aqueles 120 cantavam, ministravam, estavam ali na expectativa, né, de receber a descida do Espírito Santo, mas diz que eles eram um. Então a gente chega a um momento que a gente canta uma só voz. Deus fica olhando, diz como eles estão unidos, olha que coisa maravilhosa. E chega o momento da palavra em que Deus ministra, e aprove a Ele, né, me estar nessa noite aqui, escolhido para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Você está com o coração aberto para receber? Eu quero ser o porta-voz das coisas de Deus para você. Vamos pensar algumas coisas da Bíblia. Por mim eu estaria ministrando sobre ceia, porque esse é um tema maravilhoso, mas em algum momento nós vamos falar um pouquinho sobre essa mesa. Irmãos, isso aqui não é um ritual de homens, isso é a chamada comunhão, mesa da comunhão do Senhor. E eu declaro que você vai sair daqui mais consciente dele do que entrou, e mais cheio da palavra dele, a palavra de Cristo, chamada a palavra ungida. Fala comigo, palavra ungida. E eu quero compartilhar nessa noite com você um pouco sobre a unção. Sabe que nós somos ungidos nele? Sabe que o fato de termos nascido de novo, nascido em Cristo Jesus, nascido do alto, faz com que a gente seja tocado pela unção de Deus. É possível que a gente já tenha visto, lido textos da unção nos dias do Velho Testamento, e às vezes a gente lê no Novo Testamento, e eu vou explorar um pouco esse tema junto com você. Você está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, abre aí, é um grande capítulo da Bíblia. Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, sobre o corpo de Cristo, sobre amor e a administração dos dons vocais na igreja. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Nós vamos pegar exatamente aqui, logo após ele ensinar sobre os dons espirituais, que são 9 manifestações do Espírito. Ele vem para o verso 12 e diz assim, é o que nós vamos ler e tomar como escritura agora. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Fala comigo, a Cristo. Verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Do verso 14 até o verso 27, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, que um é o pé, outro é a mão, usando essa analogia para explicar essa junção de pessoas na igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros. Diga comigo, Cristo é o cabeça e eu sou membro. Eu te inspiraria você ler depois 1 Coríntios capítulo 12. Mas pulando do 14 até o 26, nós vamos ler o 27. Ele chega numa conclusiva aqui e diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo. Fala comigo, corpo de Cristo. Vírgula, ponto e vírgula. E individualmente membros desse corpo. Inicialmente no verso 12 e 13, quando Paulo está escrevendo aqui, assim como um corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, ele está falando da nossa unidade. Não apenas como igreja local, mas existe também uma unidade vertical, com o cabeça, com aquele que está no trono. Você sabe que Jesus não está mais no túmulo? Sabe, daqui a pouco a gente vai ceiar, e eu já fui em algumas ceias, e às vezes a gente pega entendimentos errados da ceia, e parece que o momento da ceia é um funeral, porque a gente relembra a morte de Cristo. Mas, irmãos, eu quero te dizer que nós não estamos num funeral. Amém? Porque Ele está aqui, Ele ressuscitou. Ele disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Essa mesa não é chamada mesa do verbo da vida, é mesa do Senhor. Me dá um amém, glória a Deus. E Ele está aqui. Agora, paralelamente, precisamos entender que Jesus foi ungido para os 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério terreno, mas a Bíblia diz em Hebreus 1, que ao ser ressuscitado dentre os mortos, e se assentar lá, e Ele é o cabeça do corpo de Cristo, e nós somos membros, e nós somos um com Ele, diga comigo, somos um com Ele. Precisamos entender também que quando Ele se assentou lá, Hebreus capítulo 1, diz que Deus ungiu Ele com óleo de alegria. Irmãos, e aquilo que desce sobre o cabeça, escorre sobre o corpo. Diga comigo, o que vem sobre o cabeça é compartilhado sobre o corpo. Eu quero te dizer que essa mesa, ela pode ser chamada mesa de muitas coisas, mesa de ações de graças, a palavra Eucaristia, mesa da comunhão, como eu já disse, pode ser chamada também uma mesa de adoração, uma mesa de intimidade, uma mesa onde a gente recebe as bênçãos, porque o Jesus dessa mesa é segundo a ordem de Melquisedeque, e o menor é abençoado pelo maior. Podemos chamar também a mesa de estarmos em comunhão com os santos, com os irmãos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que não devemos beber o cálice e comer o pão. Tendo problemas com o meu irmão em Cristo, deve ter paz assim e deve ter paz assim também na horizontal. Então resolve problemas, porque não é bom estar participando da ceia, né, com problemas, situações difíceis, né, com inimizade, com briga, contenda, não. Sabe, irmãos, nós somos do amor, nós somos de Deus. Nós resolvemos problemas, nós seguimos as instruções da palavra de Deus. Mas pensando sobre o corpo de Cristo, irmão Reagan, num dos livretos dele, eu te indicaria esse livreto, foi algo que me impactou nos primeiros dias da minha vida cristã, quando o pastor Bud Wright chegou em Campina Grande.
Ele falava e ele ensinava desse livreto, depois saiu em português, pequenininho. Você pode aí pedir, o pessoal vai trazer para você. Chama Nele. E nesse livreto, o irmão Reagan faz uma catalogação de cerca de 115, 120 versos no Novo Testamento, que dão a entender que nós estamos em Cristo, nele, no qual, no amado, em quem, pelo qual. Por quê? Porque a Bíblia, no Novo Testamento, vai falar dessa minha conexão com Ele, com Cristo, com o cabeça. A Bíblia chega a dizer, se fomos ressuscitados nele, Colossenses 3, devemos buscar as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Agora vamos pensar um pouco na palavra Cristo. A palavra Cristo é uma palavra no grego, onde no hebraico é Machia, talvez você já ouviu, Yeshua HaMachia é Jesus ungido. Já na língua grega, Jesus Cristo, Jesus ungido. Então fala daquele que é capacitado, dotado de poder, dotado do Espírito Santo para cumprir coisas. Agora, seria insensato pensar que ele é ungido e o corpo não é, quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim, nele nós somos ungidos. Oh, aleluia! Você está feliz por isso? A gente vai dar uma passeada aqui na Bíblia, mas abre comigo 1 João capítulo 2, verso 20. Eu faço algumas loucuras na minha vida, também ao longo de 34 anos, buscando a Deus, nunca parei na minha intensidade. Eu estava ali, gente, essa Bíblia aqui eu a uso desde 98, 99. Eu ensinei algumas vezes sobre a aliança de sangue. Os meus cálculos vão lá umas 48, 50 vezes no Rema. Então essa Bíblia eu só usei para essa matéria. Ela está toda marcada na matéria de Gênesis a Apocalipse. E assim, ela está velhinha, mas eu não estou querendo me desfazer dela, é o meu xodó. Mas eu também tenho outras Bíblias de outros assuntos, como dos assuntos sobre o Espírito Santo, a unção, as manifestações. Ela não está aqui, mas está toda ensinadazinha, está toda, o caminho das pedras está todo lá. Mas eu posso puxar aqui de cor, porque eu amo a palavra de Deus. Sabe, eu declaro que você vai se levantar no amor à palavra de Deus. O que essa jovem falou aqui, irmãos, não é história de carochinha. Eu declaro que você vai se levantar no amor à palavra de Deus, num conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembro quando eu entendi Oséias 4,6, quando Deus disse, meu povo perece porque lhes falta entendimento. Irmãos, muita gente pensa que o maior inimigo do homem é o diabo, é Satanás. Ele é um inimigo, mas não é o maior inimigo do homem. Pergunta para mim, qual é o maior inimigo do homem? Ignorância. O diabo trabalha com ignorância para manter as pessoas presas debaixo do pé dele. Mas quando o conhecimento vem, se cumpre João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu quero que você abra comigo em 1 João capítulo 2. Nós somos da fé, nós entendemos a confissão da fé. Eu pergunto a você, é importante confessar a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Mas olha que interessante, em 1 João, capítulo 2, verso 20, diz assim, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Diga comigo, eu possuo a unção que vem do santo. Diga, e eu tenho conhecimento. Tem coisas na Bíblia que eu posso aprender, entender, revelação chegar, e eu preciso confessar. Mas essa aqui é uma delas que eu não vou tomar posse desse versículo pela confissão. Então, Mané, como é que eu vou tomar posse desse versículo?
Você viu que a gente tomou um tempo aqui cantando e reconhecendo a santidade dele em adoração? Que eu disse que dá vontade de não parar. Por mim não tinha mais culto, ficava ali e a gente ficava, como Jesus ouviu dos discípulos, vamos fazer 3 tendas que o negócio está bom demais aqui, não vamos desmanchar isso, já chegamos lá. Sabe, irmãos, eu vou contar uma história paralela e você vai entender esse versículo. Ele diz, vós possuís unção que vem do santo. A gente estava reconhecendo a santidade dele. Eu me lembro dos meus dias de infância, e certamente você também, e normalmente a gente tinha a escola durante a semana, e sexta, sábado, domingo eram os dias de visitar o vovô, a vovozinha, não é verdade isso? E aí os papais arrumavam as crianças para ver os avós. Era assim ou não? Estava uma roupa bem nos trinques, penteava o cabelo bem direitinho para não ter uma reclamação da vovó, não era assim? E a gente chegava lá, benção, avó. Aí a avó segurava com uma mão, depois segurava com a outra e ficava segurando a mão da gente. E a gente, menino, criança, ficava querendo puxar a mão e ela segurava. Quem viveu isso aqui? E aí, irmãos, a vovó também se preparava para receber os netinhos. E eu me lembro que minha avó, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai também, mas eu ia às vezes mais na mãe da minha mãe, e quando a gente chegava lá, ela segurava a mão e ficava segurando, depois soltava. Só que quando soltava, olha que interessante, eu cheirava a mão, estava o perfume dela. Sabe que uma unção fresca vem para você quando você adora o Senhor? Sabe que você já foi ungido numa certa medida nele hoje? Quanto mais quanto praticamos a ceia. Irmãos, ouvindo a palavra é ungida, ela vai respingando em você. Mas na ceia, ela é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Então você participar do cálice do pão hoje, vai fazer que uma medida de unção fresca chegue na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, eu disse para você que ia dar uma panorâmica desde o Velho Testamento. Sabe quem é mencionado antes mesmo da criação da terra como que um dia foi ungido? Lúcifer. O que agora é Satanás, a Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele foi ungido querubim da guarda. Irmãos, ele conduziu o louvor e a adoração no céu. Ele foi ungido um dia. Dá para entender porque ele se opõe a que nós venhamos a experimentar e renovar essa unção. Ele é inimigo das nossas vidas, ele é inimigo de Jesus Cristo, ele é inimigo do corpo de Cristo. Mas, irmãos, quando nós aprendemos a andar na unção, nada vai nos parar. Paulo diz na Escritura, falando aos Coríntios, que a unção nos conduz em triunfo, em vitória. Olhe para alguém perto de você e diga assim, essa unção vai trazer uma atmosfera de vitória. Diga assim, você não vai perder. Diga, você vai vencer. E a Bíblia vai falando, a Bíblia fala que Jacó um dia ungiu a pedra. Isso é uma tipologia para Cristo, a igreja, a casa de Deus que um dia seria ungido. Histórias como do Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 10, Deus comissiona Samuel. Saul, o pai dele, perde as jumentas e ele sai à procura das jumentas, aí vai consultar Samuel, e aí Samuel naquela ocasião disse, olha, já foram achadas, mas o Senhor mandou eu te ungir, você vai ser o rei de Israel. E aí vai e derrama azeite sobre aquele homem, ele foi ungido. Depois Saul sai dos propósitos de Deus, atitudes erradas, e aí Deus levanta Davi. O Salmo 81, a Bíblia diz, com o meu santo óleo ungi, Deus falando de Davi. Já no Salmo 92, verso 10, Davi diz assim, unge-me com o óleo fresco, com a unção do boi selvagem. Irmãos, você imagina um boi selvagem?
Irmão, não tem cercado que prenda o boi selvagem. Deixa eu te dizer, não tem prisão de Satanás que vai te paralisar. Porque aqueles que são ungidos em Cristo vão andar na liberdade de poder adorar a Deus. Nada vai te prender. Há um texto no livro de Crônicas muito curioso. Davi foi ungido. Para falar a verdade, ele foi ungido 3 vezes, no seio da família, Jessé, no meio dos seus irmãos, e aí ele vence Golias. Eu declaro você vencendo Golias. Vários Golias vão se levantar e você vencendo. Davi venceu o leão, venceu o urso, depois venceu Golias. Olha para alguém perto de você e diga assim: aprenda e se acostume a andar na vitória. Diga, você é ungido do Senhor. Dá um glória a Deus aí. Vamos voltar lá, 2 Crônicas, capítulo 18. Olha que interessante. Davi por 2 vezes diz assim: por onde quer que ele fosse nas batalhas, com os seus exércitos, seus guerreiros, com a espada na mão, por onde quer que ele fosse, Deus lhe dava vitórias. No mesmo capítulo diz 2 vezes isso. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo disse: a unção me conduz em triunfo, olhando para aquelas histórias e também para a sua vivência. Irmãos, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 14, que o apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto. Aí os irmãos, os santos, oraram por ele. Ele ficou de pé. No outro dia o camarada já queria viajar. Irmãos, ele não sabia o que era perder. Ele se levantava no poder da unção. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje você vai ser levantado no poder da unção. Você vai começar uma segunda-feira diferente, porque Deus é contigo por onde quer que você for. Ele não te deu espírito de covardia e de medo, mas Ele te dá espírito de poder, de amor e de moderação. Há uma graça para você cumprir os propósitos de Deus, e Ele está te ungindo nessa noite, desde o momento enquanto você adorava, mas aqui nessa ceia, Ele vai completar algo que vai colocar a sua vida em funcionamento. Sabe por quê? A Bíblia diz em Atos capítulo 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Eu olho para esse versículo e quando diz que Ele andou por toda parte, eu entendo uma das propriedades da unção. Ela nos coloca em movimento. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você vai avançar. Diga, você vai fazer a vontade de Deus. Diga, você vai viver no sobrenatural. Yeah! Aleluia! Vamos pensar uma outra pessoa que foi ungida. Deus falou com Moisés. Moisés unge Arão. Uma roupa, uma indumentária foi feita para ele, muito especial. Uma placa aqui, santidade ao Senhor. Acabamos de ler aqui 1 João 2,20. E vós possuís a unção que vem do santo. Você sabe que muitos aspectos do caráter de Deus são relatados na Bíblia. Mas quando fala da unção, diz que ela vem do santo. Então a unção é santa. Diga comigo, a unção é carregada da santidade de Deus. Uau! E aí Deus diz a Moisés: unge Arão. Está lá em Êxodo capítulo 28, 29, está também no Salmo 133. Davi relatou e cantou em forma de salmo isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha a importância da união do corpo, dos membros do corpo de Cristo. Se Satanás estava alcançando vantagem, eu declaro que contenda, briga, divisão está sendo arrancado do nosso meio hoje. Indiferença, eu não vou com a cara de fulano, aí evite e fala, isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Ninguém vai ser inimigo da unção aqui.
e da unidade. Nós vamos ser guardiões da unidade. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, sua barba. Estava olhando aqui, a barba do pastor está poderosa, viu, gente? Meu Deus do céu. Cabeça, barba e desce para as suas vestes. Então aquilo que toca o cabeça, toca o corpo. Quem está em Cristo aqui? Então diga, eu sou ungido nele. Uau! Moisés fez isso. Irmãos, eu imagino que foi um dia muito especial. Porque não era só o óleo tinha uma mistura. A Bíblia chama mesmo o perfumista. Ele misturou especiarias e tinha um cheiro, um perfume naquele óleo. Eu imagino, por exemplo, a gente está aqui dentro. Se Arão estivesse chegando com a roupa ungida e perfumada, e ele estivesse saindo do carro lá, de repente a gente ia olhar um para o outro, rapaz, tem um cheiro aqui no ambiente. É Arão que está chegando. Sabe como Paulo traduz no Novo Testamento? Que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Meu Deus do céu. Olhe para alguém perto de você e diga assim, somos ungidos nele. E vamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu não sei se você já teve essas experiências ou ouviu falar delas. A pessoa sem falar, aí alguém deduziu, disse, só pode ser crente por causa do comportamento, por causa da atitude, ou até mesmo da presença que emana daquela pessoa. Irmãos, nós vamos ouvir essas histórias. Deixa eu te dizer, acabou essa história de você ser um crente, agente secreto, escondido. Você não vai conseguir, porque aquilo que você carrega vai exalar de você, vai manifestar de você. Eu me lembro até mesmo uma situação, eu estava estudando sobre o nome de Jesus. E eu trabalhava com meu pai e eu entrei num lugar, quando eu entrei para chamar meu pai. Era um restaurante, um barzinho, perto do trabalho dele. Mas, irmãos, eu estava orando em línguas há tanto tempo, estava meditando, estava tão encharcado, que eu lembro que quando eu entrei, tinha um homem bebendo uma cachaçinha. Mas quando eu entrei, a presença de Deus que estava sobre a minha vida, empurrou aquele homem, a cadeira daquele homem, voltou uns 30, 40 centímetros, e ele ia se manifestando, e eu disse, para em nome de Jesus, e aquela situação foi pacificada naquele ambiente ali. A Bíblia diz que Jesus entrou numa sinagoga, e o diabo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vieste atormentar-nos antes do tempo? Eu declaro que até mesmo você vai entrar em lugares e por causa da unção de Deus na sua vida, os demônios vão ter que sair. Diga comigo, a unção que eu estou recebendo, ela é santa, ela carrega a presença de Deus. Diga, Cristo em mim é a esperança da glória. Uau! Agora você sabe que, eu vou brincar aqui com você, eu sou sério, mas a gente se distrai também. Você sabe que o banho de ontem não serve para hoje. Quem tomou banho hoje? Amém, aleluia. Irmãos, o banho de ontem não serve para hoje. Eu vou te dizer, a unção de 10 anos atrás, ela já perdeu o poder e a propriedade, você precisa de uma unção fresca. O nosso carro, há poucos dias, tive que trocar o óleo. Tem crente querendo andar com avivamento de não sei quantos anos atrás. Eu quero te dizer que tem um óleo fresco, uma unção fresca. Olhe para alguém perto de você e diga assim, tem uma unção fresca para nós. Você está comigo? Então eu gostaria aqui de passar uma semana a gente estudando sobre a unção, mas não dá, né?
aprendendo sobre a unção. Tomar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pensando, estudando, compreendendo os aspectos da unção. A unção no Velho Testamento, no Novo. Mas é interessante o que nós vamos entrar agora. Abre comigo no livro de Zacarias, capítulo 4. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. É um livro do Velho Testamento. Se estamos considerando que a unção vem do trono de Deus, vem de Deus, vem do mundo espiritual, ela é aquilo que nos é compartilhado. Olha que interessante, a unção vem sobre nós, ela é compartilhada, para que o Espírito venha sobre nós e se mova. A ponto de Isaías 61 dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu posso traduzir dessa forma: a unção autoriza a vinda, a manifestação, a atuação do Espírito Santo. Eu fico pensando, estamos aqui perto do aeroporto, você sabe que para cada pouso tem que ter uma autorização. Quando a unção está sobre nós, é uma autorização para o Espírito vir, se mover e atuar. O Novo Testamento diz que fomos ungidos no coração. O Espírito Santo, eu vou habitar dentro desse homem, dessa mulher, porque eu vou organizar a bagunça que estava. Olhe para alguém perto de você e diga assim: ele está aí dentro, colocando em ordem sua vida. Agora diz para ela: não atrapalha ele. Tudo bem? Quantos acharam Zacarias 4? Esse texto de Zacarias, e eu vou usar aqui o pessoal da mídia, daqui um pouquinho eles vão colocar uma imagem para nos ajudar. Lá estava Zacarias, ele teve várias visões. No título da minha Bíblia, Zacarias capítulo 4, quem está com a sua Bíblia aí também? Amém. Você pode ouvir e conferir depois. Diz assim: a quinta visão, candelabro de ouro entre as duas oliveiras. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras. Fala comigo: 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha para cá. Zacarias, um profeta. A Bíblia diz que João, na ilha de Patmos, verso 10 do capítulo 1, João diz assim: houve um dia, eu estava na ilha de Patmos, por causa de Jesus Cristo, preso. Não era passeando não, gente, era turismo não. Ele estava aprisionado. Aí ele disse: e eu me achei em espírito. Maneco, o que é esse negócio de se achar em espírito? Com os nossos sentidos a gente vê esse mundo natural. Mas de repente ele estava na dimensão do espírito, vendo no mundo espiritual. Com Zacarias aconteceu a mesma coisa. Um anjo estava falando com ele e ele estava tendo visões. Do mundo natural? Não. Do mundo espiritual. Sabe que a vida cristã é quando nós começamos a entender as coisas do mundo espiritual? A mais importante delas é a nossa posição em Cristo. Por isso que estamos falando ungidos nele. Mas à medida que a gente amadurece, Deus vai abrindo coisas do mundo espiritual para a gente cumprir uma missão, uma chamada, um ministério, para a gente entrar em níveis de oração. O que vamos fazer daqui a pouco? Ministrar a ceia. Jesus encontrou 2 homens no caminho de Emaús. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como que impedidos de ver, não os naturais, os do coração. Mas enquanto Jesus ia falando as Escrituras, e Jesus já estava ressurreto, diz que os seus olhos se abriram. Jesus parte o pão ao chegar em Emaús,
E diz que quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles disseram: é Jesus, olhando um para o outro. E Jesus desaparece na presença deles. Irmãos, quando a gente está comendo do pão da palavra, os nossos olhos espirituais vão se abrir. O que você não via, você vai ver. Deixa eu te dizer, a experiência Rema, a Bíblia diz: compra o conhecimento. Eu lembro que eu paguei minhas mensalidades, mas foi muito mais do que só comprar o conhecimento. Mudou o meu destino. Eu declaro que não somente revelação e conhecimento vai chegar, mas o seu destino vai ser mudado. Deus está te atraindo para Ele mesmo e para os propósitos dEle. O que acontece aqui? Ele teve uma visão, diga comigo, uma visão. Eu narrei, fiz uma narrativa muito breve sobre a unção no contexto bíblico, mas Zacarias, de uma forma muito especial, adentrou no mundo espiritual para ver de onde a unção procedia. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar aqui e a gente vai continuar a leitura. Você está aprendendo alguma coisa? Por gentileza, ungidos nele, olha aí, muito bom. Pode colocar? Olha que interessante, só para a gente não esquecer mais, você vai poder assistir depois. Ele viu esse candelabro, ele viu o azeite sendo destilado. E Zacarias estava sendo levantado para fortalecer a vida de um homem. Por exemplo, eu estou aqui nessa noite, estou abençoando essa igreja, sendo abençoado com vocês também, com certeza. Mas vamos pensar biblicamente, eu estou aqui, né, com o Lucas, com a Camila, estou ministrando e compartilhando, fortalecendo o trabalho deles. Zacarias estava sendo levantado com essa visão para fortalecer um homem chamado Zorobabel. Zorobabel foi um homem de 3 que Deus levantou: Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles tinham uma missão. Você pode ler depois o livro de Esdras, Neemias e Zacarias, que inclui Zorobabel. Eles estavam restaurando Jerusalém, o altar e o templo. E era muito desafiante, porque havia muita destruição. As portas de Jerusalém tinham sido queimadas. E aí eles estavam num trabalho, num empenho muito grande. Irmãos, todo desafio chega a um momento assim, né, da exaustão, às vezes, do trabalho do dia, que você diz: meu Deus, será que isso vai avançar? Será que vai dar certo? Será que a gente vai chegar lá? Aí Deus levanta Zacarias. Zacarias, eu estou te mostrando isso, porque você vai fortalecer a vida e o ministério de Zorobabel. Olha como acontece. Zacarias, no verso 4, diz: então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabe tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A história da unção já tinha sido experimentada. Por exemplo, Davi recebeu de uma unção que lhe deu vitória, mas agora era a vez de Zorobabel. E Deus estava mandando uma mensagem para Zorobabel por Zacarias: vai lá, diz a Zorobabel que não é a força dele que ele vai edificar essas coisas, é pelo meu espírito. E talvez eu esteja nessa noite aqui para te dizer: você está diante de desafios, de coisas que te intimidam, e Deus está dizendo: não é na sua força. Assim como eu revesti no passado pelo meu espírito pessoas, eu estou revestindo cada um de vocês em meu Filho Jesus, para que vocês cumpram os meus propósitos. Não é por sua sabedoria, não é por sua força, não são suas habilidades, haverá de ser o meu Espírito agindo em você e por seu intermédio. Sabe, você vai
tomar o pão, tomar o cálice, o corpo de Jesus, o sangue. Mas se estamos em comunhão com Ele, Ele é ungido, eu te apontaria que uma unção vai escorrer e vir sobre sua cabeça hoje. E eu falo de uma unção fresca. Você não vai andar em unções velhas. Há uma força na unção fresca. Há um poder do Espírito. Há uma permissão para que o Espírito se mova e haja dentro de você e sobre você. Às vezes eu gosto de dizer assim, que tem situações na vida que a gente se abandona. Deus está dizendo, não se abandone. Eu comecei uma boa obra em sua vida e eu quero completar. Vem para mim, vem para o lugar de intimidade, de comunhão, vem para o lugar da minha presença, porque a obra que eu comecei eu vou completar na sua vida. É chegado o tempo daquilo que foi iniciado ser acabado, e você entrar em novos tempos, novas estações, novas etapas, e você que deu um tempo para a vida e o ministério, o Senhor está te chamando nessa noite. Certa vez Deus disse, me entregue sua agenda para mim, não fique tentando administrar seus dias, sua agenda, seu tempo, me dê sua agenda. E eu tive que me render. Às vezes a gente quer ajudar Deus, como se Ele não soubesse do amanhã melhor do que nós. Ele está dizendo, eu estou no teu futuro. Eu percebo algo divino tocando algumas pessoas aqui, que entraram em situações, porque a Bíblia diz, há caminhos para o homem que parece ser bom, do bem, mas o seu fim é morte. Não estou falando de pecado, estou falando de escolhas. E eu posso ouvir um clamor do coração de Deus, torna para mim. Eu entendo Hebreus 11, quando a Bíblia diz que Moisés exerceu um poder e decidiu deixar ser filho da filha de Faraó. Irmãos, a gente só deixa algo muito bom por algo melhor. Quando ele entendeu que o que Deus tinha para ele era melhor do que a posição de ser neto do Faraó no Egito. Deus está dizendo, eu quero revelar as riquezas de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 3. Eu tenho coisas preparadas para você, que olhos não viram, que ouvidos nunca ouviram, preparadas para aqueles que me amam. Torna para mim. Há um clamor do coração de Deus dizendo, volta para mim. Volta para o lugar de comunhão, volta para o lugar onde a unção vai ser a tua força. Quantos estão comigo? Amém. Novamente, volta para a figura aqui que eu preciso completar. Depois que o Senhor disse, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 7 diz assim, quem és tu, ó grande monte? Então era o desafio para a vida de Zorobabel. E quando foi feita essa pergunta, diz assim, diante de Zorobabel, ó grande monte, serás uma campina. Por quê? Porque a unção ia ajudar a ele colocar tudo em ordem, mesmo que a bagunça estivesse muito grande. Olhe para alguém perto de você e diga assim, a unção vai te capacitar. Diga, não temas. E aí a Bíblia diz, serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, e diz duplamente, haja graça e graça para ela. Irmãos, eu declaro uma graça divina sobre sua vida, que no nosso próximo encontro você vai dizer, venha cá, eu quero lhe contar o que aconteceu naquela semana.
Pode me parar que eu vou lhe ouvir. A Bíblia chama também o Espírito Santo o Espírito da graça. Então, quando uma unção vem, o Espírito vem e se move. Uma das operações dele é manifestar uma graça. Você pensava que ia arrebentar, ia quebrar na emenda, mas sabe de uma coisa? Você vai vencer, ficar de cabeça erguida, vai se levantar com uma nota de vitória e vai dizer: só pode ter sido Deus, e é Ele mesmo na sua vida. Olha para alguém perto de você e diga assim: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Verso 8, lá estava Zacarias, teve agora uma segunda visão. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Quem aqui já viveu situações de ter um sonho, aí começa e deixa pela metade? Talvez alguma crise na cabeça de Zorobabel veio. Eu acho que eu não vou terminar isso não, está dando muito trabalho. Ou abandonou. Sabe, Deus está dizendo: eu vou te ajudar. Eu tenho uma visão para a sua vida, e não é na sua força que você vai cumprir essa visão, é na minha força. Irmãos, eu declaro que você não vai se afastar da visão celestial, mas você também precisa se conectar com a unção, que é ela que vai te dar o poder de cumprir a visão celestial. Diga comigo: eu vou cumprir a minha carreira. Agora olha o que diz o verso 10, eu vou tirar uma só até o verso 14. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu imagino Zacarias, né? Viu aquelas oliveiras, essa visão. De repente, ele viu sobre o trabalho de Zorobabel 7 olhos voando. É uma assombração mesmo. Mas aí ele mesmo recebeu a interpretação. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Irmãos, era a ajuda divina, era uma manifestação do Espírito Santo. Eu declaro que você vai perceber o Espírito Santo nas suas jornadas diárias. Deus não é o Deus dos domingos, Deus é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Deus não é o Deus só da igreja, Deus é o Deus dos seus negócios, da sua família, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele diz: eu estou contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu declaro que você vai ficar tão consciente da unção, tão debaixo dessa consciência. Verso 11, prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Olha que interessante, ele viu 2 raminhos, 2 galhinhos. Aí ele disse: quem são aqueles? As 2 oliveiras, depois 2 raminhos. Aí o vidente recebeu a revelação do anjo, disse: são 2 testemunhas que vão se levantar na terra. Agora olha que curioso, em Apocalipse 11 diz que 2 homens vão se levantar com operações semelhantes a Moisés e a Elias. São as 2 testemunhas. Irmão, está bem pertinho de acontecer, porque está uma bagunça lá para o Oriente Médio, né? Estamos chegando na reta final aí.
E nos dias mais difíceis, esses 2 ungidos vão se levantar. Fala comigo, 2 raminhos. Aí a gente diz, vai ser grande isso. Agora olha que interessante, só são 2 raminhos. E essa unção que flui todinha aqui, e os outros raminhos, quem são? Os membros do corpo de Cristo. Porque estamos nele, no ungido. Jesus é o eterno ungido de Deus. E a unção que vem do cabeça, vem para o corpo. Irmãos, eu declaro que cada um de nós vai ser introduzido pelo Espírito de Deus a uma dimensão sobrenatural, que parecia que era coisa dos tempos antigos, mas Deus está dizendo, a unção é para os dias de hoje. A minha igreja é ungida, a minha igreja vai fazer coisas que Jesus fez nos seus dias aqui na terra. Irmãos, nós vamos operar no sobrenatural nesses últimos dias de uma forma que vai ser demonstrada, visível, vai ser como no livro de Atos. Se prepare para coisas que vão acontecer. Olha para alguém perto de você, diga assim, você está pronto? Diga, há uma unção fresca para nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero começar chamando o tecladista, talvez a guitarra, o pessoal da percussão, gostei da percussão ali. Eu pensei que ele ia ficar embriagado ali, ele fechou os olhos, estava assim, né? Rolou uma dimensão dos céus. Pode vir o pessoal do louvor. Você está pronto para cear? Diga comigo, a mesa do Senhor. Diga, a mesa do ungido de Deus. Vou te dizer de novo. Você não está num funeral. Precisamos de reverência, mas não de um funeral. Diga para alguém perto de você, diga assim, Ele ressuscitou. Meu Deus, obrigado, Pai. Estamos aqui conscientes de que não é por força nem violência. Estamos conscientes. A cabeça com o corpo unidos formam o Cristo. Por isso somos chamados o corpo de Cristo. Nele fomos ungidos, mas ainda somos a cada dia fortalecidos com poder no homem interior. Mas Ele também traz unções sobre. Eu tenho preparado coisas para vocês andarem e viverem. Eu vou adiante de vós e vocês romperão pelo meu Espírito. Vencerão, como foi com Davi, serei com cada um de vocês. Aprendam a se mover na unção. É tempo de reconhecer meu Espírito e seguir sempre sua direção. Os dons serão ativados e o meu poder derramado. É tempo de conhecer minha glória e beber das minhas fontes eternas. Porque os céus se abrirão nesses últimos dias
glórias em seu nome. Por isso diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou tua força. Hoje é tempo de se esconder em mim, de em mim habitar, debaixo das minhas asas, se alinhar e ser envolvido com minha presença, minha glória e a luz da minha face. Eu te revigoro, te ressuscito, e você andará na minha presença e viverá os meus planos. É mesmo o ambiente onde Ele nos revigora, nos energiza, carrega nossas baterias. Ele derrama luz nos nossos olhos. Eu percebo os 7 olhos do Senhor sobre essa congregação. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é completamente dele. Se entrega nessa mesa, se entrega nesse altar. Vamos nos preparar para cear. Você pode tomar o cálice, já pode abrir. Percanamas liniandrele. Você já pode falar noutras línguas, se quebrantar, bendizer, engrandecer aquele que morreu e ressuscitou e pelo sangue nos comprou. Fomos batizados no corpo de Cristo, nele estamos ungidos em perfeita comunhão, em intimidade, em adoração. Eu percebo que o Senhor vai derramar um espírito, profecia, e muitos salmistas vão fazer o que eu estou fazendo aqui, vão cantar pelo Espírito Santo. Ele unge teus lábios, toca tua boca e te consagra para falar as palavras inspiradas e cantar um cântico novo. Ele disse: tome o pão, parte o pão, porque isto é o meu corpo partido por vós. Você já parou para pensar, para que o sangue fosse derramado, primeiro o corpo tinha que ser partido? Você já pensou que Hebreus 10:5 diz: corpo me formaste? Se Jesus tivesse descido do céu e andado aqui somente como Espírito, não teria razão de compartilharmos o pão, mas ele recebeu um corpo, porque ao receber um corpo, o sangue correu nas veias. Mas ele diz: primeiro pegue o pão. A
encarnação. Ele se fez carne, ele se tornou um de nós. Então, quando eu como, eu estou me identificando com o homem-Deus, com Deus-homem. Eu estou celebrando minha união com Ele. Já te disse, você não está no funeral. Você está no ungido. Come desse pão. Agradece pela saúde divina, agradece pela cura, agradece pela paz, agradece porque Ele foi obediente até a morte de cruz, mas o Pai o ressuscitou, Ele venceu a morte, e ao sair do túmulo, sabe o que Ele fez? A Bíblia diz em Hebreus 9:11 que Ele tomou o sangue dele e levou para o trono do Pai. Por isso Ele disse: toma o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A Bíblia diz em outros textos que fomos comprados por preço de sangue. 1 Pedro capítulo 1 diz: precioso sangue. Eu tenho dois desejos no dia do arrebatamento: ver Jesus glorificado, o corpo, as marcas, Ele dizendo: olha aqui, eu fui crucificado, mas eu vou olhar nos olhos dele, que a Bíblia diz que são como chamas de fogo. Jesus, agora eu quero ver o seu sangue. Ele, vamos lá no trono do Pai, porque o sangue dele que me comprou, que te comprou, está lá. E Pedro diz: o precioso sangue de Jesus. Por isso toda ceia a gente come o pão. O pão é o corpo físico dele glorificado, e o suco da uva, porque eu sei que lá no céu, Hebreus 9:11, está o sangue do Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou e nunca apodrecerá. Tem uma voz, tem uma vida, estabeleceu a paz entre os céus e a terra, e as bênçãos da nova aliança sobre nossas vidas. Você vai beber e você vai celebrar, você vai beber e você vai receber um toque da unção fresca aí na sua cabeça. A ceia do Senhor ungido, o Filho de Deus. Quem está pronto? De novo, diga para alguém: não é um funeral. Diga: é uma mesa da unção. Diga: da derrota para a vitória. Diga: ressurreição. Diga: prosperidade. Diga: eu vou crescer e frutificar, porque eu estou no ungido. Uau! Bebe! Uau!
milhares dos que aqui Jesus fez. Vocês serão testemunhas em Arujá, em São Paulo, no Brasil, nas nações. Recebe o elemento, o toque do sobrenatural nessa noite. Recebe força. Recebe graça. Eu vejo uma unção específica para os jovens. Deus capacitando jovens, garotos, garotas. Como Ele capacitou Davi, como capacitou José. E você vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Coisas estão sendo ativadas na sua vida, no seu ministério. A unção do Santo, ela vai te introduzir numa nova esfera de santidade, porque ela é santa. Recebe, recebe. Ele está dizendo: eu estou te santificando para mim. Você é minha propriedade exclusiva, separado e consagrado para as coisas particulares do meu reino. Obrigado, Pai. Se você estava com alguma doença, enfermidade, seja curado agora. Eu quebro o poder da morte, da doença, da enfermidade. Eu declaro você livre, e sarado e curado em Cristo Jesus. Declaro o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida de Thaís Lopes. Paralisamos essas dores abdominais sobre o seu corpo. Quebramos o poder da doença e da enfermidade sobre ela. Pai, colocamos a vida de Carolina Oliveira, que está assistindo agora. Declaramos a unção entrando na sua casa, na sua vida agora. Toda depressão, toda angústia, todo problema emocional na sua alma, Ele veio também nos salvar, espírito, alma e corpo. Eu declaro você livre de todo mal, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se tem alguém nessa noite que você entrou aqui primeira vez, ou você estava desviado, diante do que eu estou te falando desde o começo, você percebe o amor de Deus te convidando, e você quer entregar a sua vida a Cristo. Você precisa fazer isso hoje. Salvação nunca é amanhã, é hoje, é agora. Eu te convido, eu te chamo, eu declaro a porta de você receber Jesus Cristo aberta agora. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Onde está a primeira pessoa que vai receber Jesus? Levanta a mão agora. Pelo Espírito de Deus. Como é que eu sei que é comigo? Enquanto eu te falo, parece que está queimando uma coisa aqui, dizendo: vai, é hoje o dia da sua salvação. Onde você está? Não resiste ao amor de Deus. Onde está você? A primeira pessoa. Seja ousado. Levanta a mão, levanta um dedo pelo menos. Vem. Ele te ama com amor eterno. Como Deus te ama. Onde você está? Hoje é o dia do teu novo nascimento. Nascer no reino de Deus. Mas será que é isso que Deus quer para mim? Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Onde você está? Os intercessores oram agora.
mas parece-me ter alguém que precisa receber Jesus hoje. Você nem garante que está vivo amanhã ou viva. Cadê você? A convicção do Espírito Santo, ela vem, é hoje. Mas ele não te constrange, não te obriga. Ele dá um testemunho. Há alguém que quer entregar a vida a Cristo. Você tem que dar um passo. Usar a sua vontade, dizer, eu quero. Onde você está? Seja ousada. Alguém desse lado aqui. Levanta a mão. Alguém aqui no meio. Todos salvos. Alguém aqui na minha direita. É a oportunidade. Cadê você? Amém. Alguma pessoa? Amém. Todos salvos. Se você quiser procurar alguém, procura alguém da liderança, ou pastor. Pessoas vão te ajudar nisso, mas não roube de você mesmo a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Gente, muito obrigado. Que prazer estar aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim: nele nós somos ungidos. Uma noite abençoada, uma semana próspera em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui, você já fez a oração, entregando a sua vida a Jesus, mas talvez você deseja se reconciliar, você está afastado, e como foi dito por Ele essa noite, você deseja tornar ao Senhor, você deseja voltar ao Senhor, devolver o controle da sua vida a Ele. Se você está aqui nessa condição, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Se você já fez essa oração, eu sei que Ele já ofereceu e falou a respeito do perdão, do intermédio da salvação. E talvez você já fez essa oração, mas você se afastou.